Olá, tudo bom, alunos do terceiro ano? Vamos dar continuidade, então vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, tá? Então vamos falar dos Estados Unidos pós Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, mais ou menos até a década de 70, mais ou menos, tá? Vamos falar de algumas coisas, né? Depois vamos entrar com mais detalhes em outras situações, né? Como, por exemplo, a Guerra do Vietnã, nós vamos detalhar isso agora, né? Quando a gente fala de processos de descolonização, enfim, daí a gente vai entrar com mais calma, né? Bom, então basicamente, né, como eu falei para vocês, né, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a morte do Roosevelt em 45. Quem vai assumir vai ser o Truman, que vai ter um discurso bastante virulento, né, bastante pesado em relação à questão do anticomunismo, né, vai propor então, né, uma aliança de todos aqueles países que são contra o comunismo e que vai propor então um auxílio financeiro exatamente para se reforçar contra o comunismo, ou seja, era um viés bastante, né, anticomunista e que a gente chama então de doutrina Truman, certo? Então ele tinha então, né, essa ideia e que isso se espalhou pela sociedade, né, esse ódio, enfim, né, ao que seria socialismo, comunismo, etc., que já estava presente, né, na sociedade estadunidense, mas que agora ganha força e nós vamos ter uma grande perseguição, né, isso vai se agravando, porque qualquer coisa, né, era comunismo. É mais ou menos que nem hoje, né, defender direitos humanos, que é uma coisa básica para todo ser humano, é comunismo ou sei lá o que, né? Sei eu lá, ser vegetariano deve ser comunista, enfim, tá? Então um monte de absurdos, assim, e neste contexto, Estados Unidos, isso era muito profundo. Então a gente vai ter, né, uma ideia de qualquer coisa não era patriota, tu era anti-americano, tu era comunista e era algo assim, tipo, de sabotagem, né, sei lá, enfim. E com isso, né, principalmente o que vai ser compreendido como uma histeria coletiva, né, ou seja, enfim, né, um momento assim que vai, que é algo que já está presente, mas em determinada conjuntura aquilo aflora com mais força. É exatamente o que vai acontecer. E o principal nome, né, nesse sentido, é então o Joseph McCarthy, que era um senador estadunidense, se não me engano, de Wisconsin, não tenho certeza, mas acho que é. E ele vai ser um dos oradores mais virulentos nesse, né, de, enfim, espalhar esse ódio, né, e etc. E vai ser uma verdadeira caça às bruxas, né. Então várias pessoas vão ser perseguidas, vão ser agredidas, vão ser, enfim, mortas, né, vão ser presas, né. Então isso virou um movimento, né, uma política que ficou conhecida como macartismo por causa do nome do McCarthy, né? Então é uma verdadeira caça às bruxas, uma histeria, né? Tudo é comunismo e etc, né? Então, pra vocês terem uma ideia, assim, isso aconteceu muito, por exemplo, teve uma lista, considerada lista negra, enfim, né? Dos nomes, é terrível esse termo, né? Não gosto de nomes desse, mas é como ficou consagrado, lista negra, né? Podia ser uma lista branca também, enfim. Mas o fato era uma lista com o nome de uma série de celebridades, enfim, vinculadas, principalmente na área artística, né, que eram vinculadas ou eram, enfim, participavam do Partido Comunista ou que tinham simpatias pelo tema, enfim, e essas pessoas foram perseguidas, digamos assim, seus trabalhos foram rejeitados, enfim, foi uma situação bem complicada. E eu aconselho você a ver um filme que é maravilhoso, chama Trumbo, tá? E é a história de um dos maiores roteiristas da história de Hollywood, que foi preso exatamente por né, fazer parte do Partido Comunista e, enfim, ele vai perder, né, contratos, ele vai ter que assinar filmes com outros nomes, né, e é um filme espetacular, assim, é muito bom, vale muito a pena. Bom, então, o macartismo, basicamente, como eu falei, vocês fez muita gente acabar sofrendo, sendo perseguida, tendo que fugir, sendo presa, né, o auge, né, do chamado macartismo foi o julgamento, né, do casal Rosenberg, que eram judeus. Então o homem, né, ele era um engenheiro e ele foi acusado, a esposa dele, se não me engano, era a secretária dele, e eles foram acusados de vender segredos, enfim, sobre a bomba atômica para os soviéticos, né?
E aí houve um processo bastante longo, eles acabaram condenados e foram condenados à morte na cadeira elétrica, né? Então foi um caso muito emblemático, né, dessa perseguição, né, e enfim, dessa histeria de que havia né, uma espionagem muito profunda e tudo era sabotagem, tudo era traição da pátria, enfim, né? Esse discurso estava muito profundo, né? Então vários artistas, intelectuais tiveram que fugir, né? Um dos nomes também bem importantes é o Chaplin, né? O Charles Chaplin também teve que fugir, né? Porque ele era enfim, ele tinha, né, simpatias, né, pela perspectiva do comunismo, né? E, enfim, então bastante complicado, né? Esse momento, né, num país que se arroga como o país da liberdade, etc, né? Então, mas vejam esse filme do Trumbo, que é um filme que vale muito a pena ver. Então, basicamente, o Eisenhower, ele acaba sendo reeleito, né? E também vai ter toda uma perspectiva da chamada corrida espacial, né, nesse período. Então, o Eisenhower vai investir pesadamente, né, nessa questão de construção de mísseis, né, de exploração espacial, porque a ideia realmente era ultrapassar. Então, os soviéticos, que em 57, né, eles lançaram então o primeiro satélite artificial, né, da Terra, que é o Sputnik. A gente está vendo agora, né, os russos estão investindo, né, numa das primeiras vacinas que eles já fizeram, agora acho que já tem outra, eles estão testando, e eles batizaram de Sputnik, né, exatamente, em homenagem a essa, digamos assim, primazia, pioneirismo, né, russo na área tecnológica espacial, né. Então houve toda essa corrida espacial e nós vamos ter uma série de etapas dessa corrida, né, até que no final, o último grande passo seria então a chegada do homem à Lua, teria sido então né, o Neil Armstrong estadunidense, em 69, então ficou como se os Estados Unidos tivessem então vencido, mas antes disso os russos fizeram coisas bem importantes, é a primeira vez que um homem, né, também foi enviado, né, para o espaço, enfim, fez tudo, né, viu a Terra, que era então Gagarin, né, o Yuri Gagarin. A gente vai ter toda essa corrida espacial e o Eisenhower, né, sabendo que isso era algo importante, era algo, digamos assim, que, enfim, né, fazia essa frente, né, mostrava quanto os Estados Unidos estavam avançando tecnologicamente, ele vai investir muito pesado, nós vamos ter, né, a construção da NASA, enfim, uma série de investimentos pesadíssimos que vão ser feitos nessa produção, né, desse conhecimento espacial. Bom, então, depois do Eisenhower, a gente vai ter as eleições presidenciais de 60, quem vai vencer vai ser o John F. Kennedy, né, que é um presidente também super badalado, né, porque, enfim, ele era jovem, era considerado bonito. Bom, aí vamos combinar que era uma questão de gosto, né, não se discute, né, mas, enfim, ele era chamada Camelot, ficando todos jovens, né, a esposa dele, a Jacqueline Kennedy, depois, né, ela vai casar com o Onassis, e enfim, mas naquele período ela era casada com ele, ela era extremamente elegante, era uma família assim super badalada, os Kennedy, né, então ele vai vencer pelo Partido Democrata, né, ele vai vencer o Nixon, e ele basicamente vai ter uma atuação bem diferenciada, né, a primeira coisa que ele vai ter que engolir logo no início é o fato de que a gente vai ter a Revolução Cubana em 59, né? E aí ele vai tomar para si essa afronta, digamos assim, seria algo que, né, porque Cuba até então, a gente vai trabalhar a Revolução Cubana com mais calma, mas Cuba até então era, né, o parque de diversões estadunidense, era o prostíbulo estadunidense. Os Estados Unidos tinha inclusive uma cláusula dentro da Constituição cubana, uma emenda chamada Emenda Platt, que é quando Cuba se torna independente da Espanha, com a emenda Platt era um artigo que acabava com a soberania do país dentro da própria Constituição. Era uma emenda que dizia que os Estados Unidos podiam decidir o que quisesse em relação à política cubana, né? E a Revolução Cubana rompeu com essa hegemonia estadunidense sobre a ilha e, enfim, né, foi um ponto, assim, considerado, né, um grande pavor, né, que outros países da América Latina, então, né, o quintal estadunidense,
viessem a ter esse exemplo, né? E na verdade a Revolução Cubana, a gente vai falar com calma, ela não é uma revolução comunista, né? Ela é uma revolução nacionalista, no sentido de que ela quer romper com essa, enfim, com essa preponderância, né, estadunidense sobre as decisões, né, queria que a ilha tivesse soberania. Só mais tarde, né, é que haverá um alinhamento à União Soviética, mas por outros motivos, a gente vai trabalhar com calma, tá? Mas calma o coração. O fato é que o Kennedy tenta, né, pensa em invadir, vai romper, né, vai romper com Cuba, vai criar toda aquela perspectiva que nós temos até hoje, que é um embargo econômico, né, então não permitindo que ninguém comercializasse com Cuba, e vai tentar, inclusive, invadir a ilha, né, que é a chamada invasão da Baía dos Porcos, e vai ser derrotado, né, e então o Kennedy, inclusive, tem essa mácula, essa vergonha, enfim, de ter que assumir que realmente ele tinha planejado, né, que a CIA tinha planejado, tinha tentado invadir o país e que não tinha dado certo. Também sempre uma coisa bem complicada para um país que tem um discurso de liberdades, respeito e liberdades, etc, etc. E pois é, né, não é bem assim. Então, enfim, o Kennedy vai fracassar nessa tentativa de invasão, certo? Depois a gente vai falar de outras coisas em relação ao governo Kennedy, tem bastante coisa para conversar sobre os Estados Unidos ainda, tá bom? Então tá, cuidem-se, até a próxima.